Capítulo 13. 18º dia, segunda-feira, ao 20º dia, quarta-feira. A primeira tarefa escolhida por Júlia naquela manhã ensolarada de segunda-feira foi ir até a casa de Alex para saber do seu estado. Com alguma insistência na campainha, Alex saiu para recebê-la. Com os olhos cheios de remela, cabelo todo ouriçado, rosto inchado, pediu para que ficasse à vontade enquanto se arrumava. Ao retornar, a encontrou no sofá folheando o livro que havia emprestado. Uma conversa sobre a literatura iniciou-se. Outros títulos e outros assuntos foram se enroscando e se arrastando até a metade da tarde. Num outro canto da cidade, na casa da vovó Maria, Laura corria para dentro em prantos. Com as mãos atrás das costas, chegou diante da avó soluçando e dizendo algo que Maria não conseguia compreender. Se acalme, Laura. Diga pra mim, o que foi que aconteceu para este choro descontrolado? Vocês andaram brigando? Com os olhos fixos no chão, a doce menina apenas balançava a cabeça negativamente. Entre lágrimas e soluços, quase todas as perguntas foram respondidas da mesma forma. Ei, mocinha, olha pra mim. Diga o que você fez. Laura lentamente ergueu os olhos e mostrou o que tinha nas mãos e novamente chorou. Feita a revelação, Maria entendeu o porquê do desespero da criança. Laura carregava nas mãos os pedaços da sua tiara. A delicada borboleta, feita com diversos tecidos, que era presa no canto direito da tiara, se desprendera. O pano que revestia o arco estava rasgado em vários lugares, e o mesmo arco fora dividido em 3 partes. Maria a questionou. Sente-se aqui. Disse a vovó, puxando um banquinho. E me conte como isso aconteceu, mas sem chorar. Eu e a Emily estávamos usando as suas vassouras e brincando de cantar no karaokê. E a senhora sabe que o nosso vizinho que matou o cachorrinho dele com veneno de rato arrumou outro cachorro. Só que esse é bem mais maior de grande, vovó. E ele começou a latir pro moço que entrega a carta pra gente e começou a atrapalhar nossa música. Então a Emily disse pra ele ficar quieto, mas não deu muito certo. E como eu não queria machucá-lo, não usei a vassoura pra bater nele. E sim o ameacei com a minha tiara, que é mais delicada. Você jogou sua tiara no cachorro do vizinho? Não, vovó. Eu estava apenas ameaçando que iria jogar nele. Mas ele escorregou da minha mão e foi parar no quintal do vizinho. Ah, e esse cachorro bobo que não parava de latir mordeu o meu arquinho e fez isso aqui. Espera um pouco. Se a tiara estava na boca do cachorro, como é que ela está com você agora? Emily entrou triunfante pela porta. Fui eu, vovó. Respondeu rindo e mostrando um pequeno rasgo na parte de trás do vestido. Maria levou as mãos na cabeça imaginando o que poderia ter acontecido. Sabia do que suas netas eram capazes, mas também sabia que toda a arte praticada pelas crianças poderia trazer consequências. Fui eu que resgatei a tiara da Laura. Uau, estou vendo que foi você. Mas me diga como vocês fizeram isso, suas maluquinhas. Emily explicou tudo. Disse que sua irmã começou a chorar ao ver sua tiara na boca do cachorro e que nem tentando espantá-lo com a vassoura estava adiantando. Então resolveu falar para ela correr na frente do portão dele e começar a provocá-lo no intuito de distraí-lo, enquanto ela pulava a cerca e pegava o restante da tiara. E assim foi feito. Laura correu o mais rápido que pôde para a frente do portão e começou a bater palmas. Aquilo foi infalível. E estando de frente com ele, começou a rebolar e a fazer caretas, enquanto sua irmã escalava a cerca de madeira e pulava para o outro lado. A tiara estava em torno de 2 metros da cerca, uma distância razoável caso precisasse correr. O território canino era forrado com pedras britas. Não havia como pisar sem fazer barulho, ou seja, era pular, correr até a tiara e voltar o mais rápido possível, torcendo para não ser vista. Emily saiu em disparada. Nem a sua leveza, somada com a distração de sua irmã, foi capaz de impedir que o cachorro viesse em sua direção. O animal seguiu seu instinto, detectou um intruso em seu território e correu para defendê-lo.
Aí eu subi de volta na cerca e quando estava quase passando para o nosso lado, o cachorro pulou e mordeu um pedaço do meu vestido. Concluiu Emily. Pasma, Maria não sabia se ria ou se brigava com elas. Escutem uma coisa que a vovó vai falar para vocês. Não se deve invadir o quintal de ninguém. Isto é muito feio. Não importa o que tenha acontecido. Isto é terminantemente proibido. Outra coisa, vocês são crianças. Não podem sair enfrentando qualquer cachorro. Na verdade, nem os adultos podem fazer isso. Existem cães que podem matar um adulto. Agora imaginem vocês. O que será que sobraria se isto acontecesse? Mas é a tiara que eu ganhei da mamãe. Disse Laura. Não importa. Isso que vocês fizeram foi muito perigoso. Vocês deveriam ter me comunicado. Desculpa, vovó. Disse Emily a abraçando. Laura não ficou para trás e fez o mesmo. Aquilo amoleceu o coração da velhinha. Respirou fundo e amavelmente disse: Eu vou consertar a sua tiara e vou costurar o seu vestido. Mas nunca mais esqueça uma coisa. Não existe nada material neste mundo que se deva adorar. Tudo deve ser cuidado com muito carinho, mas não devemos ter objeto nenhum acima do nosso bem-estar. Não interessa quão grande é o sentimento que se possui por determinada coisa. Ela jamais será mais importante que nossa vida, ok? Ambas responderam que sim com um balançar de suas cabeças. Na casa de Alex, tudo corria normalmente, sem travessuras. O relógio indicava que já passava das 17 horas. E após um café reforçado, Alex resolveu trazer à sala o assunto que estava martelando sua cabeça. Concluiu que aquele era o melhor momento. Começou perguntando se ela se lembrava das coisas que tinha lhe falado sobre Miguel. Além de responder que sim, Júlia reforçou alguns fatos. Então Alex seguiu contando cada acontecimento mais uma vez. Falou de suas ideias sobre a natureza do mendigo e começaram a rir. Aquilo não tinha cabimento, era muito fantasioso. Foi falando de tudo que lembrava da história entre ele e Miguel. Passou pelo dia em que se conheceram na praça, pelo sequestro de sua filha, do fato dele ser um excelente conhecedor da palavra de Deus e das coisas mais recentes ligadas às supostas adivinhações. Se ele descartava a possibilidade de uma natureza não humana, pela lógica, a hipótese de que Miguel e Nazareno poderiam ser a mesma pessoa não batia, segundo a colocação de Júlia. Então, ela perguntou: Mas como explicar o sonho que desvendou o sequestro? E esse conhecimento absurdo sobre Deus? E as adivinhações? Adivinhação, esta é a palavra. Explicou a sua vizinha que Miguel não contradizia a Bíblia. Então não poderia ser considerado mago ou um adivinho, mas também não poderia ser somente um juiz, um advogado ou tudo o que ele dizia ser. Disse que havia algo mais, ainda não revelado, que, segundo ele, esclarecia o mistério, inclusive o olhar penetrante. Pensa comigo, Júlia. Se ele não é vidente para saber de algumas coisas do futuro e mesmo assim ele acerta, o que você acha que se aproxima mais destas coisas dentro da Bíblia? Humanamente? Não sei. É claro que você sabe, mas apenas não lembra. Nazareno deve ter mencionado. Chega de mistério, Alex. Disse um pouco eufórica e com um sorrisinho ameaçador. A que conclusão você chegou? É você quem vai dizer para mim. Escute isso. Em várias ocasiões ele deixou pistas. Por isso que quando eu questionei se suas adivinhações eram possíveis, ele me disse que eu sabia a resposta. Na verdade, eu não sabia, mas ele sabia que eu iria descobrir. Ouça as frases que me vieram à cabeça e que me ajudaram a chegar ao fim do mistério. Ele disse em certos momentos: homens santos que viveram sob a motivação do Espírito Santo, falaram e escreveram as mensagens recebidas de Deus. Esses homens eram conhecidos como profetas. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões,
e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então você acha que ele é um profeta? E você ainda tem dúvidas? Tudo se encaixa perfeitamente. Quem mais poderia te olhar nos olhos e fazer você tremer? Somente alguém muito próximo a Deus. Pela manhã lhe falei do tipo de alimentação exótica que começaram a surgir depois que ele apareceu. Que ser humano seria capaz de viver no mundo que nós vivemos e andar corretamente dentro das Escrituras Sagradas? Quem mais poderia saber algumas coisas que estariam para acontecer? Somente alguém enviado por Deus. E você sabe disso, tenho certeza que o seu professor Nazareno lhe explicou sobre o assunto das profecias, pois, pelo que eu entendi, estava tudo combinado entre ele e Miguel para que nos conhecêssemos, e por algum motivo, para que aprendêssemos tudo na mesma velocidade. Bom, quanto a isso não posso discordar, você tem razão. Mas e agora? O que muda? O que muda é o fato de eu saber com quem eu estou me relacionando, que as coisas absurdas que eu imaginava jamais poderiam ser verdade. Que as coisas que eu imaginava estar vendo eram uma ilusão devido ao meu mais novo problema neurológico. Que meu amigo Felipe está equivocado em sua opinião sobre Miguel. Júlia o escutou pacientemente. Colocou-se no lugar de Alex e acabou por lhe dar a razão. Mas ele continuou a falar com entusiasmo. Seguiu falando e chegou a tocar no assunto de sua falecida esposa e do seu casamento, o que fez com que Júlia mudasse o rumo de sua atenção. E num certo momento deixou seu olhar perder-se num ponto fixo. Começou a lembrar-se do seu início de namoro, como aquilo era bom. Sentir-se apaixonada era algo fantástico, e ela estava começando novamente a sentir aquela sensação. Aquela elegante mulher passou a estudar com mais cautela seu amigo. Percebeu que de fato havia um interesse por parte do rapaz. Que algumas palavras foram ditas a ela num tom de conquista e que de maneira nenhuma poderia ignorar os acontecimentos recentes entre eles. Começou a compará-lo, enquanto o escutava, com alguns homens que conheceu. E alegrou-se, pois Alex era diferente, era especial. Qualquer um no lugar dele, estando com uma mulher dentro de sua casa todo aquele tempo, dentro de toda a circunstância apresentada, já teria tentado agarrá-la, já teria forçado a barra, avançado o sinal, mas ele continuava respeitando os limites. Em algumas cabeças feministas, Alex seria taxado de lerdo, lento, sem atitude, um mosca morta, um banana, mas na mente dela não. Nestes 4 dias, com o mínimo de conhecimento sobre a sua vida, ela conseguia o enxergar como um homem e não como um machão. E se existia alguém que poderia fazer esta comparação, esse alguém era ela, pois sua beleza atraía todo tipo de homem. Júlia montara uma filosofia sobre este assunto. Enchia a boca para dizer que os machos não sabiam cantar uma mulher. Diziam palavras pesadas, palavras que ofendiam, falavam de qualquer jeito e em qualquer lugar. Não sabiam falar, conversar. Eles gritavam, eram estúpidos, se achavam os melhores, os especialistas no mundo da pegação. Não estavam dispostos a conquistar, apenas a experimentar algo novo naquele momento. Dizia que os machões viam nas mulheres apenas o sexo, apenas um objeto de satisfação pessoal, que as mulheres eram presas, eram caças do mundo machista. Júlia dizia que os homens com H maiúsculo eram o oposto. Eles sabiam lançar uma cantada, eram suaves em seu dialeto, colocavam as palavras com respeito. A conversa de um homem era elegante, num tom ameno, sem agressão aos ouvidos e muito menos a sensibilidade feminina. Não se sentiam poderosos, os tais. Eram humildes e reconheciam seus defeitos. Dizia que eles preferiam conquistar as mulheres, ao invés de forçar um papo apenas para conseguir se satisfazerem. Que eles não queriam sexo, queriam amor, ou talvez sexo com amor, e não sexo selvagem, rompendo os limites, faltando com o respeito. Que os homens enxergavam as mulheres como seres que também necessitam de carinho, atenção, que procuram um parceiro para envelhecerem ao seu lado e assim por diante. Dizia que o machão enchia a cara de cerveja para mostrar que era homem, que o homem com H maiúsculo evitava tomar bebida alcoólica
para mostrar que tinha domínio próprio, que não necessitava daquilo para mostrar que era melhor que ninguém, que era diferente nas atitudes. Dizia que os machões adquiriam carros para acelerar, para aparecer, faziam dos veículos motéis e no dia seguinte enchiam o peito para contar aos amigos quantas arrastaram para dentro do carro. Júlia dizia que os homens com H maiúsculo usavam seus carros com sabedoria, como meio de transporte, que se acontecesse algum momento romântico dentro do veículo, aquilo era feito em segredo, não como uma disputa no universo masculino. Que os homens com H maiúsculo não tinham as mulheres em seus carros como apenas um número, mas sim como uma possibilidade de, ali em diante, trilharem juntos um novo caminho. Que na maioria das vezes evitavam usar seus carros como motel e ofereciam o conforto de um ambiente apropriado. Em sua filosofia, Júlia era categórica. Os machões não ajudavam suas mulheres em casa porque aquilo não era serviço para eles. Mesmo que os dois trabalhassem fora, apenas a mulher deveria cuidar das tarefas domésticas. Teria que ser ela que deveria engolir o cansaço de um dia de trabalho e fazer a comida, lavar e secar a louça, arrumar a cama, entre outras coisas. Eles sentariam no sofá e ligariam a televisão, pediriam uma cerveja, pois não teriam capacidade de levantar e ir em buscar. Quando houvesse uma tentativa de diálogo por parte da esposa, eles pediriam silêncio, pois não estavam escutando a televisão, ou até ouviriam o que ela tem a dizer, mas com a atenção dividida ao programa que apresentava mulheres sensuais. Já com os homens com H maiúsculo era diferente. Tudo era dividido, partilhado, ninguém sobrecarregava ninguém, a união era mútua. A conversa fluía, era prazerosa, o amor era cultivado. Outra questão exposta por ela era de que os machões faziam tudo o que vinha em suas cabeças. Não davam bola para a opinião de suas companheiras. Eles vinham em primeiro lugar. Se desse vontade de irem jogar futebol, iriam de qualquer forma, mesmo que a esposa quisesse naquele dia ficar com ele, ver um filme, namorar. Se elas quisessem sair sem eles, pronto, a discussão estava formada. Elas não prestavam, não eram boas mulheres. Os homens com H maiúsculo não eram egoístas. Se decidissem por jogar bola, as convidavam para irem junto. Não falavam palavrões dentro do campo, sabiam conter suas emoções. Se elas não aprovassem sua saída de casa para aquele fim, respeitariam sua vontade e deixariam para uma próxima vez. Se elas quisessem dar uma volta sem eles, perguntariam com quem iriam e com amor seriam compreensíveis. Não existiria desconfiança, dúvida sobre a fidelidade. Outros exemplos faziam parte da filosofia de Júlia, sobre os homens e os machos, como, por exemplo, sobre a educação dos filhos, a convivência com a família da esposa, a administração do dinheiro do casal e assim vai. Mas ela sabia que muita mulher com M minúsculo gostava dos machos ao invés dos homens com H maiúsculo, que também eram poucas as mulheres com M maiúsculo que se davam o respeito. Na verdade, Alex estava sendo enquadrado por ela como homem com H maiúsculo legítimo, mas ainda não estava provado que seria assim. Talvez ele fosse um machão disfarçado de homem, como foi seu ex-marido. Porém, ela preferia acreditar que ele de fato merecia sua confiança, então decidiu começar a soltar um pouco mais a corda e a se envolver naquele novo sentimento, a paixão. Já era tarde quando se despediram, e como sempre, Alex a observou até que entrasse em sua casa. Satisfeito pela conversa e pelo dia em que passou ao lado de sua princesa, retornou, preparou uma carne com molho para comer junto com pão, banhou-se e foi dormir. No dia seguinte, sua vizinha optou por dar uma supervisionada em sua clínica veterinária. Passou o dia cuidando de seus compromissos, recebendo clientes e vendedores. Alex, por sua vez, marcou para o fim da tarde uma inspeção em seu computador, com o pessoal da Bragante Informática, uma empresa especializada na área, no intuito de eliminar qualquer tipo de vírus, e foi ver suas filhas na casa da sogra. Contagiou-se com o sorriso das pequeninas e espantou-se com a última aventura das sapequinhas. Aquele dia passou lentamente, diferente do anterior que voou. O angustiado rapaz só pensava num nome: Júlia. Ela, mais contida, refletia sobre o caso. No fim da tarde, já em casa, o técnico em informática apertava a campainha.
Horas depois, seu computador estava formatado e limpo de toda a infecção. Desceu e acompanhou o técnico até o portão, onde ficou por mais alguns minutos. Com as estrelas cintilando fortemente e prometendo um dia ensolarado, Alex puxou um cigarro, olhou, fez o gesto de levá-lo à boca, mas não sentiu vontade. Lembrou de sua falecida esposa, que Thalita se orgulharia em vê-lo parando de fumar, estudando a Bíblia, mais atencioso com a família. E enquanto recordava-se dos bons momentos do passado, Miguel passou de bicicleta, gritando que era para ele o encontrar às 14 horas na casa de Júlia. Alex quase não prestou atenção no que ele havia dito, pois aquela bicicleta era diferente de tudo que ele já tinha visto. Parecia que Miguel mal pedalava, que as rodas eram brilhantes e que deslizavam no asfalto. O guidão era flexível e comprido, parecia não estar ligado ao quadro. No entanto, atribuiu a visão ao seu possível Alzheimer. Já a frase dita por ele soou como música para seus ouvidos. Pois estudar a palavra de Deus, estar na presença de um homem especial, um profeta, e ainda mais ao lado e na casa de sua paixão, era bom demais. Naquele mesmo tempo em que ainda sorria, viu um homem, o qual não identificou o rosto, entrar na casa de Júlia sem ao menos gritar o nome dela. Notando um clima estranho, decidiu recolher-se e pegar o celular para ligar para ela, pois, já possuindo o seu número cedido com total confiança, diferente da última vez, poderia sanar sua dúvida. Contudo, achou melhor agir com cuidado. E, usando a desculpa de questioná-la sobre Miguel ter passado lá e avisado sobre o estudo, já saberia sobre a visita fora de hora. Depois de muita insistência, sua vizinha atendeu e pediu desculpas pela demora, pois estava ocupada. Disse que estava sabendo sobre o compromisso de amanhã e confirmara o horário. Alex procurou uma forma de não ser indelicado e não parecer que estava a vigiando para perguntar sobre o suspeito. Então, explicando que, ao acompanhar o técnico da Bragante Informática até o portão, notou a presença de um homem estranho entrando em sua casa. Preocupado, decidiu ligar para ver se estava tudo bem. Júlia agradeceu o carinho, mas pediu desculpas por não poder se alongar na conversa, pois ainda precisava resolver algumas pendências. Sem ter o que fazer, respondeu que não havia problemas e que amanhã conversariam melhor. Um sentimento que há muito não o visitava apareceu naquele momento, o ciúmes. Para ele, não foi difícil imaginar quem poderia ser aquele cidadão que chegava àquela hora para uma visita. Só poderia ser o ex-marido. Mas o que ele queria com ela que não pudesse ser resolvido no dia seguinte? Alex descobriria em breve. O sono demorou a vir, e quando veio, trouxe junto um sonho muito estranho. Desde criança, Alex foi atormentado por pesadelos que vinham constantemente e depois ficavam um bom tempo sem aparecer. Neles, quase sempre era atormentado pelo diabo. Na maioria das vezes, o inimigo não se apresentava totalmente como um monstro. Às vezes vinha disfarçado das coisas que Alex mais gostava. Em seus pesadelos, a diversão predileta do diabo era torturá-lo com mordidas e cócegas. Normalmente, Alex via-se amarrado ou imobilizado, enquanto, sem poder fazer nada, sentia as cócegas ou as mordidas. Aquilo era tão forte que, quando acordava, parecia que ainda podia sentir as dores. De 10 pesadelos, 6 tinham Alex medindo forças com o inimigo. Isto ocorria sempre numa porta. Do lado de fora, o diabo querendo entrar na casa e torturá-lo. Do lado de dentro, Alex tentando impedir. O desesperado rapaz sempre perdia. Fizesse pouca ou muita força, o inimigo sempre entrava. Naquela noite, ocorreu algo em seu pesadelo que o deixou pensativo. Ele avistou o inimigo descendo uma escada que dava acesso à porta de entrada de uma casa onde estava. O diabo vinha disfarçado na forma de seu pai. Surgia rindo e gritando em direção à sua porta. Sem ter o que fazer, afastou-se do trinco e encostou-se na parede de frente à entrada. Porém, algo diferente aconteceu. O Senhor das Trevas não conseguiu abrir a porta. Ele esmurrava e forçava o trinco sem êxito. Espantado com aquilo, numa janela havia um quebradinho no vidro pelo qual resolveu espiar a situação do lado de fora. Quando colocou os olhos para ver se conseguia entender o que estava acontecendo,
O diabo quebrou um pedaço do vidro e agarrou em seu braço. Mas apenas isso, e por muito pouco tempo. Alex conseguiu ver seus olhos, todo preto, com a íris avermelhada, seu rosto branco e enrugado. Seu olhar maligno era totalmente para ele. Era direto e carregado de raiva. Desta vez, não veio seguido daquela risada sarcástica. Ao soltar seu braço, fez o trajeto de volta, subiu as escadas, gritando e sem olhar para trás. Depois daquilo, ainda em sonho, Alex foi para a rua sem propósito. Tudo seguia normalmente. Num certo cruzamento, viu um grupo de pessoas com correntes fazendo mal às pessoas que não conseguiam vê-los, apenas sentiam as maldades em suas vidas. Alex via tudo, eles eram demônios. Aqueles seres vieram em sua direção, também para lhe fazerem mal. No entanto, o líder deles, o mesmo que tentara entrar em sua casa sem sucesso, disse que não tocassem em Alex, pois eles não podiam, não tinham poder para aquilo. Do outro lado da rua, estava seu amigo da oficina, o Marcão. Então aquele grupo de demônios correu até ele e um menorzinho, com jeito de criança, começou a morder a perna do Marcão. Alex foi em sua direção para defendê-lo e arrancou esse diabo de sua perna. Naquele momento, novamente o líder interveio segurando o braço de Alex, dizendo que seus seguidores não poderiam tocá-lo, mas que ele também não poderia fazer qualquer coisa pelas pessoas. Alex acordou assustado, suando e com o sonho ainda fresco em sua mente. Sem entender nada daquilo, revirou-se na cama e 1 hora depois, voltou a dormir. Dias depois, descobriria que Marcão havia machucado levemente a perna num acidente de moto. Aquela quarta-feira surgiu quente. O termômetro nas ruas marcava 23 graus às 10 da manhã, quando Alex despertou. Júlia levantou mais cedo para arrumar a bagunça da casa, já que iriam retomar os estudos ali. Depois disto, quando surgiu a ideia de preparar o almoço, pensou em chamar seu vizinho. Não vendo por que não fazer, pegou o telefone e fez o convite. Em menos de 1 hora, Alex apareceu no portão de sua casa com uma caixa de chocolates finos. Antes de entrar, sentiu uma sensação estranha, algo diferente que não estava lhe trazendo energia positiva. Ambos sem jeito, Alex por estar entrando na casa de uma mulher recém-separada e Júlia pelo presente fora de hora. Se cumprimentaram e seguiram para dentro. Depois de apresentar toda a casa e sentindo-se mais à vontade, Júlia deu seguimento no almoço, enquanto Alex, sentado numa das cadeiras da cozinha, conversava com ela. Num certo ponto das novidades, Alex resolveu perguntar de forma que não a constrangesse. Aquele cara que veio aqui ontem é o seu ex-marido? Sim, E está tudo bem? está. Aquela atitude dela não batia com o jeito falador de Júlia. Alguma coisa tinha saído errado. Eu sei que não é da minha conta, mas o que ele veio fazer aqui naquele horário? Buscar algumas coisas que ficaram aqui. E só aconteceu isso? Júlia calou-se e Alex tornou a perguntar. E só aconteceu isso? Sem respostas por parte da moça, prosseguiu. Parece que não, não é? Parece que tem alguém com ciúmes aqui. Disse Júlia, olhando de forma encantadora para ele. Não é isso, amiga. Respondeu com um tom de seriedade e amolecido pelo seu olhar. É que eu estou vendo em seu braço, logo abaixo da manga da sua camiseta, um vergão com um sinal de dedos. Lá na praça eu percebi que quando você caminhava para se juntar a mim e ao seu Miguel, você parou e viu alguma coisa no seu celular. Eu deduzi que fosse seu ex-marido pela cara que fez. E agora eu vejo essas marcas. Escuta uma coisa, Júlia. Você sabe que eu gosto de você muito mais que uma simples vizinha ou amiga. Eu estou apaixonado por você. Alex aproveitou para abrir de vez seu coração. E não me sinto bem em saber que o seu ex-marido veio até sua casa e a agrediu. Fique tranquilo que isso não foi nada. Foi ele quem fez, mas não foi nada sério. Está tudo sob controle. Ele não irá mais importunar. Com toda a sua esperteza, mudou o rumo da conversa. Fez com que ele escolhesse qual assunto gostaria de tratar. Então, você está apaixonado por mim? Percebendo a estratégia da moça,
Alex não teve como desperdiçar a chance, porém prometeu para si que ainda voltaria a tocar no assunto. Como se você não soubesse. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu também estou gostando muito de você. Você é diferente, parece ser bem maduro, responsável, mas quero te pedir para que a gente vá com calma. Estou meio travada e um pouco insegura. Não sei se você me entende. Entendo. Isso quer dizer que eu tenho chance de ficar com você, mas nada formalizado. Isto. Respondeu, achegando-se nele. É isto mesmo, Sr. Alex. Sem pensar muito para não perder a oportunidade, colocou a mão no rosto dela e a puxou dando um longo beijo. Para o seu espanto, aquele beijo se parecia muito com o primeiro que deu em Talita. Ele era muito familiar. Repetindo a dose, comprovou algo que não tinha explicação. O beijo tinha tudo igual da sua falecida esposa. Alex não falou nada. Até gostou da coincidência e tornou a beijá-la. Júlia teve que intervir. Calma lá, gatinho, senão vai queimar a comida. Alex vermelhou que nem um pimentão de tão envergonhado que ficou. A sua vontade naquela hora era de gritar de felicidade, mas, para não parecer maluco, conteve-se. Porém, não conseguiu ocultar o sorriso, que permaneceu estampado o dia todo. Minutos depois, contou seu sonho e pediu a sua opinião. Júlia disse que seria melhor perguntar a Miguel, mas que não tinha notado nada de anormal em seu pesadelo. Não sabia o que interpretar. Algumas coisas foram ditas, mas nada que fosse convincente. Aquele assunto foi levando a outros, até que sentaram para degustar uma madalena preparada com muito entusiasmo. Alex deu a primeira garfada e se encantou. A carne moída envolvida pelo purê de batatas estava maravilhosa. O tempero estava no ponto, o alho e a cebola bem picadinhos, o tomate também. O cheiro verde bem misturado com a pimenta do reino, tudo contribuindo para o mais delicioso prato dos últimos 20 dias. Pois do último ano não tinha lembranças de nada. Alguns carinhos foram trocados ao longo do almoço, o que acabou por atrasar um pouco a arrumação da louça suja. Mesmo assim, com a cooperação de Alex no secar da louça, terminaram tudo com os ponteiros mostrando que tinham 10 minutos até a chegada de Miguel. Sendo assim, aproveitaram para curtir o momento no sofá da sala. No som do interfone, se ajeitaram. Júlia espiou pela janela e avistou Miguel acenando do portão. Assim, depois de estarem os três reunidos e acomodados na sala, Alex perguntou se, antes de darem início, Miguel poderia dizer alguma coisa sobre o pesadelo que teve. Cordialmente, seu amigo solicitou que lhe contasse com riqueza de detalhes para ver o que podia dizer. Ao final, Alex perguntou: E então, mestre, o que o senhor acha disso? É só um pesadelo ou tem algum significado? A questão-chave do seu pesadelo é a porta. É nela que se encontra todo o significado. Por quê? Farei o seguinte, querida. Responderei a sua pergunta no decorrer do estudo de hoje. O que tem em comum a porta do meu pesadelo com o estudo de hoje, seu Miguel? Muito simples. Falaremos hoje sobre o fechamento da porta da graça. Para variar, já estou curioso. Vamos adiante, pastor. Disse Alex, esticando o braço como um guarda de trânsito. O riso foi inevitável. Miguel mostrou estar atencioso aos dois e pronto para corrigi-los caso a atenção não estivesse somente ali, na palavra. Pois bem, antes de qualquer coisa preciso dizer que esta frase, o fechamento da porta da graça, não aparece na Bíblia. Da mesma forma que tantos outros temas também não aparecem e são utilizados para uma melhor compreensão. Isto não quer dizer que tal assunto não seja verdade por não ter o seu termo aparecendo na Bíblia. Como vocês já sabem, a Trindade não aparece e sabemos que ela existe. Outro exemplo que verão em breve é o termo milênio. Também não aparece, mas verão que o assunto está lá, bem nítido para aqueles que quiserem ver e ouvir. E nós queremos, não é mesmo, Alex? Perguntou Júlia com um sorriso de ponta a ponta. É claro. Respondeu da mesma forma. Então, abram suas Bíblias e vamos lá.
Quero começar citando Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Percebam que ali diz: Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Primeira pergunta: alguém sabe o que significa esta porta? Apenas balançaram a cabeça dizendo que não. Apesar de vocês já terem passado por um assunto que revela seu significado, vou lembrá-los. Acompanhem comigo em João, capítulo 10, versículo 9. Ou melhor, leia você, Alex. Tudo bem, está aqui. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Quem é este personagem, Júlia? Jesus? Respondeu, perguntando sem ter certeza. Vamos ver. Recuem até o verso 7 de João, capítulo 10. Leia para mim, Júlia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Alex se deliciava em ouvir aquela voz, mas era diferente ao escutar as palavras da Bíblia. Era ainda mais bonita. Isto não deixa dúvida. Jesus é a porta. Tenho certeza que vocês lembram sobre o estudo do santuário. Esta ideia da porta vem de lá, do Antigo Testamento. Me recordo. A porta do pátio, a do lugar santo e a do Santíssimo. É verdade. E elas tinham nomes: Caminho, Verdade e Vida. Não é isso, seu Miguel? Exatamente. E lembrando, em certa ocasião Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora ele confirma tudo isso dizendo: Eu sou a porta. Não é maravilhoso? Então é por isso que Jesus disse: se alguém entrar por mim, salvar-se-á? Sim. E é por isso que quando vocês ouvirem alguém dizer que qualquer outro personagem é a porta, não acreditem, pois apenas Jesus é quem salva. Portanto, somente Ele é a porta. E tem alguém que se intitule a porta, mestre? Na verdade, são as pessoas que fazem a confusão. Por exemplo, existem fiéis católicos que exibem faixas dizendo que Maria é a porta do céu. Que coisa, seu Miguel! Espantou-se Júlia, já emendando outra pergunta, tamanha era sua curiosidade sobre o assunto. Mas e a palavra graça? O que tem a ver com Jesus? Eu acho que sei, mestre. Empolgou-se Alex a responder. Tem a ver com aquele presente, o qual não merecemos, a graça de Deus. Será que é isso? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8, e veja você mesmo a resposta. Está aqui. Efésios, capítulo 2, versículo 8. E diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Perfeito. Tudo se encaixa. Porta da graça é igual a Jesus. Salvação apenas por Jesus. Se eu estou entendendo bem, chegará um momento em que Jesus se fechará para nós, para nossa salvação? Eu preciso explicar a vocês que hoje a porta da graça está aberta, pois Jesus ainda está diante de Deus intercedendo pela humanidade lá no santuário celestial. Lembram disso? Em Hebreus, capítulo 9, versículo 24, diz o seguinte: Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Agora, quando Jesus disser, acabou, está feito, e sair do santuário, então a porta se fechará para todos. Então é certo dizer que a porta está aberta para qualquer pessoa? Seja ela o pior bandido, o pior assassino, a pior mãe, a pior prostituta? Sim, para todos. É por isso que as pessoas têm que aproveitar o pouco tempo que lhes resta. E esta porta está sempre aberta?
Boa pergunta, Júlia. Sim, mas em algumas situações ela se fecha. Como no caso do Jardim do Éden. A porta estava escancarada e depois do pecado ela se fechou espiritualmente para Adão e Eva, pois gozavam de uma vida perfeita e após o pecado eles deixaram a vida gloriosa para se tornarem meros mortais. Daquele ponto em diante, Deus derramou seu amor infinito sobre eles e para que não morressem como prometido, entregou seu Filho amado para morrer simbolicamente através do cordeirinho até que o próprio viesse. Novamente a porta da graça se abre para Adão e Eva. Num outro ponto da história, como no dilúvio, a porta se fechou para aqueles que permaneceram fora da arca, ou seja, manteve-se aberta apenas para os que se salvaram da inundação. No episódio da crucificação, ao lado de Cristo havia 2 ladrões. A porta se fechou para aquele que não aceitou Jesus. Já para o outro, a porta manteve-se aberta. Conseguem entender? E hoje isto ainda acontece? Sim, a porta se fecha para aqueles que morrem. Depois que a pessoa morre. Se ela morreu perdida, não tem mais chance. A porta se fechou para ela. Portanto, a hora de se converter e aceitar Jesus é agora, enquanto a porta da graça está aberta. Pois é como eu disse, chegará o momento em que ela irá se fechar em definitivo. Então os justos continuarão justos e os pecadores continuarão pecadores, pois o Espírito Santo deixará o planeta Terra. E a procura pelo entendimento das Escrituras não acontecerá mais, pois é o Espírito Santo quem toca as pessoas e as leva ao entendimento da palavra, quem convence do pecado. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. E em Amós, capítulo 8, versículo 11, Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Por causa disso, as pessoas viverão em tempos de angústia como nunca houve. É como disse Daniel em seu livro, capítulo 12, verso 1. E, naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Sendo assim, devido à falta de conhecimento dos ímpios, os justos serão perseguidos por eles. Mas Deus enviará os anjos para protegê-los. Desta forma, meus queridos, o que aprendemos hoje é que em breve a porta se fechará. Jesus sairá do santuário celestial e será definido aqueles que estarão salvos e aqueles que estarão perdidos. Então eu pergunto a vocês, a porta do coração de vocês está aberta para Deus ou está fechada? Pensem nisto. Jesus está batendo na porta do coração de vocês neste instante. Não está querendo entrar à força para obrigar vocês a nada. Não está forçando o trinco que abre o coração de vocês. Deus não faz isso, amados. O único que deseja estourar a pauladas a porta do coração de vocês é Satanás. Mas é a fé, o dia a dia de vocês que irá determinar se ele conseguirá entrar ou não. Está entendendo onde eu quero chegar, Alex? Sim, mestre. O senhor está falando sobre o meu pesadelo. Está dizendo que antes de eu tomar a decisão de estudar a palavra de Deus, o inimigo entrava facilmente em minha vida. E agora não. Eu tranquei a porta da minha vida para ele, através da minha fé em Deus e das minhas atitudes. Que o fato dele ter quebrado o vidro da janela significa que eu devo melhorar mais para não dar nenhuma brecha sequer ao inimigo, mas que ele está zangado comigo por estar tomando o caminho da verdade. Por isso saiu esbravejando. Que seus comandados não podem me tocar, porque agora eu estou me tornando uma pessoa de Deus e não do mundo. E, infelizmente, esta decisão é pessoal e intransferível. Por isso é que eu não pude ajudar o Marcão no meu sonho. Ou seja,
É ele quem deve procurar o caminho certo e trancar a porta do seu coração para o inimigo e abrir para Jesus. E é assim que funciona. Não importa quão poderoso possa ser o diabo, ele tentará arrombar a porta do coração de vocês. Mas são vocês que irão dizer em forma de atitudes tomadas no dia a dia se permitirão que ele consiga entrar ou não. Então, queridos, permaneçam firmes na fé e não cedam às tentações do mundo. Nada do que parece ser bom aos olhos realmente é. Tudo que é bom para o mundo faz mal a Deus, ofende a Deus. Júlia levantou-se para buscar uma jarra com suco gelado e, caminhando em direção à cozinha, disse: Esse diabo sabe como encantar os corações, não é mesmo, seu Miguel? É o que ele melhor sabe fazer. Enganar, ludibriar, mostrar uma fruta podre e fazer parecer a mais pura e deliciosa fruta. Por exemplo, este delicioso suco que estamos vendo. Continuou, segurando o copo dado por Júlia. Se estivesse sendo entregue por Satanás, o olho humano veria assim, belo e formoso. No entanto, após os olhos da alma se abrirem com o estudo da palavra sagrada, este belo copo com suco seria visto como puro veneno. Pois é exatamente isso que o inimigo faz. Dá veneno com a aparência do mais saboroso suco. Conseguem entender? Sim, pastor. Mas ele não para por aí. Satanás adora infiltrar calúnias contra o caráter de Deus. Faz as pessoas pensarem, se Deus é bom, por que castiga e destrói? Se é justo, por que permite que o pecado continue? E como a Bíblia rebate essa questão, seu Miguel? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, pode ser lido o seguinte: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. E continua dizendo algo sobre o assunto em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A palavra arrependimento foi citada nas duas passagens. Sim, filho. E, finalmente, esgotados os recursos que conduzem ao arrependimento, em um ato de misericórdia e por amor de sua justiça, Deus terá que fazer sua obra estranha. E que obra estranha é esta, Miguel? Perguntou Júlia, fazendo uma careta. Isaías, capítulo 28, versículo 21, diz: Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Isto quer dizer que Deus punirá aos que escolheram viver à margem dos princípios que imperarão no reino eterno, porque Deus é tão justo e misericordioso e respeita o livre-arbítrio e terá que permitir que os rebeldes colham as consequências da decisão que fizeram. E que tipo de punição será esta? Exatamente, seu Miguel. Que tipo de castigo cairá sobre estas pessoas? Bom, são duas situações divididas em dois períodos. A segunda vocês já viram. Você, Júlia, com Nazareno, e você, Alex, comigo. É bem recente. Refere-se ao lago de fogo. Este é o castigo eterno e se dará após o milênio. Mas antes terá uma punição que acontecerá naqueles dias de angústia, onde o Espírito Santo não estará mais aqui neste mundo. São as 7 últimas pragas. Ui, cheguei até a me arrepiar. Disse Júlia, mostrando os pelos ouriçados do braço. Alex olhou de forma maliciosa, mas percebendo que o momento não permitia tal atitude, se recompôs antes que seu amigo lhe chamasse a atenção. E aproveitou o momento para perguntar: E a palavra de Deus apresenta estas pragas? Veremos uma por uma dinamicamente, ou seja, com total atenção a elas. Alex sorriu, pois entendeu que sua malícia de fato não tinha passado despercebido pelos olhos atentos do mendigo.
Elas estão claramente escritas no livro de Apocalipse, capítulo 16, do verso 1 ao verso 21. Júlia, leia a primeira que está em Apocalipse, capítulo 16, versículos de 1 a 2. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Muito bem, agora você, Alex, leia a segunda, que está no verso 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Você, Júlia, leia a terceira, do verso 4 ao 7. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar, que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. É isso aí. Continue, Alex. A quarta está no verso 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Agora a quinta e a sexta praga, Júlia. Vai do verso 10 ao 16. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E finalizando, a última, que está no verso 21. Mas leia para nós, Alex, desde o verso 17. Ok. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. O senhor consegue nos explicar um pouco melhor sobre isso? Claro, filhinha. Respondeu com todo amor. Esta punição, ou estas pragas, expressam a ira santa de Deus contra aqueles que têm a marca da besta e contra o trono da besta, contra o que prepara o caminho para a batalha do Armagedon. E divide a tríplice aliança do espiritismo, catolicismo e protestantismo apóstata. Estes flagelos cairão sucessivamente, mas durante um curto período, pois quando cair a 5ª praga, os homens estarão ainda sentindo os efeitos da primeira. É verdade. Respondeu Alex, orgulhoso por ter entendido.
A primeira fala sobre as chagas más, tipo como se fossem úlceras malignas. E na quinta praga diz: "E seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu." E quem escapará desses flagelos? Querida, sua resposta está em Apocalipse, capítulo 15, versículos de 2 a 3. Leia para nós. Muito bem. Está aqui. Apocalipse, capítulo 15, versículos 2 e 3. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Meus amados, Disse Miguel se espreguiçando. Deus é justo e protegerá os que aceitarem o dom de sua graça, oferecido com todo o amor. Ouçam o que diz Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Os redimidos em Cristo que aceitaram o selo de Deus e recusaram a marca do anticristo não serão castigados com as 7 últimas pragas. Está no Salmo capítulo 12, versículo 7. Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrarás para sempre. E em Isaías, capítulo 32, versículos de 18 a 19. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas descendo ao bosque, cairá saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. No Salmo 91, versículos de 6 a 15, diz assim: Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Queridos, os salvos louvarão ao Senhor por seu livramento. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Apocalipse, capítulo 15, versículos de 3 a 6. Isto quer dizer que a palavra de ordem é se arrepender e seguir o caminho da verdade, pois outra chance não haverá.
A porta da graça está aberta, mas quando ela se fechar, então o tempo da graça e da preparação terá acabado, e já não haverá mais acesso ao trono da graça. Então quem for pecador continuará pecador até que Jesus venha? Boa pergunta, filho. Já respondi, mas eu digo novamente. Respondeu, colocando as mãos nos ombros de Alex. Apocalipse, capítulo 22, versículos de 11 a 12, esclarece bem a sua dúvida. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Simples, não é? Realmente, o senhor e o seu amigo Nazareno são muito parecidos mesmo. Muda muito pouco a forma de explicar as coisas. Disse Júlia, olhando surpresa para Alex. Miguel sorriu ternamente antes de finalizar o suco. Levantou-se e disse que para aquele dia as informações sobre a palavra de Deus já bastavam. Miguel sabia que o clima estava favorecendo o casal e não quis estragar o resto da tarde dos pombinhos. Falou que o próximo encontro aconteceria no domingo, no bosque da cidade, às 10 da manhã. Recomendou que levassem um lanche reforçado, pois não iriam parar para almoçar. Como sempre, tentando sanar sua curiosidade, Alex perguntou sobre o que aprenderiam, mas não foi feliz. Miguel respondeu acenando, em despedida, que descobririam apenas no domingo. E aquele senhor misterioso, com jeitão de pai e avô, carinhoso e mestre nos assuntos da Bíblia, sumiu na curva da Rua Paraíso. Sozinhos mais uma vez, Alex pegou na mão de sua encantadora vizinha e disse que seu tempo também se esgotara, que seu dia foi por demais feliz e proveitoso, que ficaria guardado para sempre em suas lembranças. E no final de mais um longo beijo, após tímidos sorrisos trocados, Alex pediu num tom sério que Júlia tentasse achar uma forma de se desvencilhar do seu ex-marido antes que acontecesse algo pior. Até ofereceu ajuda, porém foi proibido de se meter. Júlia alegou que aquela situação estava praticamente resolvida e que se ele voltasse a fazer qualquer coisa que fosse contra ela, iria prestar queixa imediatamente. Desconfiado, deu crédito a ela e partiu para sua casa pulando de alegria, como se fosse uma criança depois de receber um presente que tanto queria.